Esse é o Big Shot Pod. Hey, Big Shooters! Como é que vocês estão? A NBA voltou e a gente voltou com o time completo também. Vocês devem estar ouvindo um ecozinho aí, porque eu não estou na minha casa, eu estou fora de São Paulo. Minha casa está em reforma, eu morro de alergia, mas digitalmente eu estou aqui com ele, Guilherme Pinheiro. Boa noite, hoje estamos gravando num horário alternativo, 11 horas da noite, 11h13, horário de Brasília, e estamos gravando por conta do quê? Porque amanhã, na terça, que é o dia de gravação, o nosso glorioso comentarista oficial da NBA League Pass não pode gravar porque ele estará comentando 2 jogos. Não é isso mesmo, Vavo? É quase isso. Na terça-feira que vem, eu vou estar comentando 2 jogos. Amanhã, eu vou comentar um jogo, que vai ser o Dallas Mavericks e Sacramento Kings. E terminando o jogo, eu vou co-apresentar com a Alana Ambrosio o NBA 2.0, que também se estende ao longo de pelo menos umas 2 horas. Então, em questões de tempo, é como se eu fizesse 2 jogos seguidos, mas, na verdade, vai ser um jogo e um programa amanhã. Ademais, no período da manhã, eu preciso fazer uma consulta médica, então, por isso que o meu dia está 100% ocupado amanhã. Solicitei esta gravação na segunda-feira à noite. Solicitou não, agora. Ele chegou no grupo e falou assim, eu sou o cara mais famoso desta merda, eu exijo que mudem a gravação. Foi isso que aconteceu, o Marcel tá aqui que não me deixa mentir. É verdade, ele chegou chegando, falando, não posso mais, vocês são uma ralé, não me importo, não quero, seus feios. E aí a gente teve que discutir, ter aquela DR, né? Voltar, assim como a NBA, criar uma bolha de amor, de carinho, máscara, álcool em gel na relação, mas estamos aqui, 11h18 da noite agora, e estamos aqui apresentando esse programa. Antes fosse essa a verdade. Eu simplesmente fui no grupo e botei assim, ó, 23h13. Pronto, recado entendido. Às 23h13 tava todo mundo aqui. É isso. Porque a gente, você viu, ó, eu pausei o meu joguinho aqui, tava jogando Red Dead Redemption, eu pausei meu joguinho aqui pra falar de NBA com vocês, porque a vida é assim, né? A gente sempre tem que deixar de lado as coisas que a gente ama pra agradar o outro, agradar o amigo. E falando nas coisas que a gente ama o Big Shot Pod All Stars. Então tem uma galera lá, o grupo voltou a pegar fogo, o grupo tá a todo vapor com essa maratona de jogos aí da NBA. Não, vou ser sincero que nem eu estou conseguindo acompanhar, mas tô vendo o Vavo, o Gui lá comentando, todo mundo. Se você quiser fazer parte dessa turminha maneira, na descrição do podcast ou do vídeo, aonde você estiver vendo, vai ter um link para assinar R$15 por mês, uma Coca-Cola, meia promoção do McDonald's, tudo isso que vocês já sabem. E aí, molecada, não parem de comentar, que eu sempre aprendo muito com vocês. Vocês têm alguns destaques iniciais da liga aí, rapazes? Não, eu tenho uma observação pra fazer, que o lugar que tu compra a Coca-Cola é muito caro. Pra ser R$15 uma Coca-Cola. É que eu compro Cherry Coke em sua homenagem. É importada. Aquela importada. Com o dólar a 200 de uma, e aí fica assim. Mas ainda assim, eu acabei de comprar 2 latinhas de Dr. Pepper e foi R$9,90 cada uma. Então, uma lata e meia de Dr. Pepper. R$15 continua caro. Cara, eu não me conformo de alguém gostar de Dr. Pepper. A minha esposa, ela se deixar, ela vende as crianças por causa de Dr. Pepper e eu acho horrível. Tem gosto pra tudo, né? Não à toa ela casou com você, né, Gui? Pois é. Tem o gosto bom, que é o da Dr. Pepper, e tem os outros gostos. Tem gosto pra tudo. Eu tô quase indo lá buscar, gente. Eu tô quase indo lá buscar pra beber durante a gravação. Porque eu comprei uma de Cherry Vanilla e uma de Vanilla Flavor. Tem São limite, né? Excêntricos. Tipo, aí eu concordo com o Gui que tem limite. Cherry Vanilla é foda, velho. Não posso deixar de perder isso. Sabem de nada. Mas vamos aí, começa aí, Vavo, você com destaque inicial, você que tá apresentando as paradas, como é que tá? Me conta. Música de apresentador oficial, Guido, por favor. Não, meu destaque inicial eu ia contar desses primeiros dias de
de apresentador, de comentarista, comentarista do NBA League Pass. Tem sido bem divertido, começou na quinta-feira, com a participação no programa da NBA Brasil no YouTube, no canal do YouTube da NBA Brasil, chamado NBA 2.0. Eu entrei, junto com todo mundo que ia participar, entrou a Alana, entrou o Rob Porto. O programa era apresentado pelo Luiz Felipe e pelo Bugarelli. Ficou conversando um tempão lá. Sexta-feira eu já fiz meu primeiro jogo, que era a primeira transmissão do League Pass nessa retomada, que foi Brooklyn Nets e Orlando Magic. Não foi dos melhores jogos, porque o Magic abriu uma diferença grande, mas o Nets encerrou o jogo num run de 18-0, mas como estava 28 pontos de diferença, não chegou a dar muita graça no final também. E sábado eu folguei, e ontem, no domingo, eu fiz Spurs e Grizzlies. Aí sim, foi o baita de um jogo, com o Jaren Jackson fazendo a cesta do empate de 3 pontos, todo desequilibrado, com a mão do Rudy Gay na cara dele. Tudo isso para, nos últimos segundos, o DeMar DeRozan... Dillon Brooks tem uma cãibra mental. O Dillon Brooks fez o que o Didi fez no Mundial da FIBA, né? Uma falta quando não precisava, no último lance. E aí, isso deu a vitória para os Spurs nos lances livres do DeMar DeRozan. Mas o jogo foi muito bom, uma pena que não foi para prorrogação. Mas eu tô me entrosando. A primeira transmissão foi com o Ivan, né? O Ivan Bruno, que é o narrador da NBA na Band. Ele fez ontem um jogo também à tarde da Band. E a minha segunda foi com o Marcelo Gomes, que foi nosso primeiro convidado aqui do Big Shot Pod, ainda na época presencial. E a questão, acho que é mais... Lógico, eles já são narradores há muito mais tempo, eles têm um jogo de cintura, e até por saberem que eu sou uma pessoa que tá meio começando nisso, eles sabem a hora certa de falar, de passar a palavra, de dar a deixa. Então é muito legal poder trabalhar com pessoas muito mais experientes. Eu vou ter jogos também com o Rob Porto, que a gente escuta a voz dele desde ESPN, Sport TV, sei lá, 15 anos a gente escuta o Rob Porto narrar. Eu só não vou ter jogo com o Luiz Felipe, pelo menos nesses primeiros 10 que me passaram, né? Mas eu tô gostando pra caramba, eu tô aprendendo, tô me adaptando aqui, questões de equipamento e placa de som e segunda tela, e procuro estatística e deixa eu não vi o que aconteceu na jogada, anotações no caderno, devia ter anotado isso, não anotei aquilo. Tô me adaptando, mas tá sendo legal. Nos meus jogos deu tudo certo, em questões de equipamento, em questões de transmissão e da galera comentando, tá indo tudo bem. Esse é o meu destaque inicial, tá sendo divertido. Ainda tenho pelo menos mais 8 jogos, mais as últimas 2 rodadas que ainda não são definidas, e mais, possivelmente, alguns jogos de playoffs também que não passarem na televisão. Tá sendo uma experiência bem legal e eu tô gostando pra caramba. Diga. Isso que eu queria perguntar, Vavo. Geralmente, a gente que acompanha esporte sempre, seja basquete, seja futebol e tal, a gente sempre acha que comentar é fácil, entre aspas, né? Porque você assiste o jogo, você está acostumado a ver jogo, e você acha que se te colocarem ali sentado na cadeira do comentarista, é fácil de comentar. Só que tem várias coisas que a gente que não faz isso não leva em consideração, né? Que você é ao vivo, que você não pode perder um lance, porque às vezes você tem que entrar antes mesmo de entrar um replay, e se você não viu o lance porque você piscou, porque você espirrou, você não tem como enrolar. Eu queria saber o que tem sido mais difícil e o que você acha que você tem que... Como você se prepara para comentar os jogos? Cara, é difícil, realmente é difícil, exige um nível de concentração absurdo, assim, tipo assim, não tem abrir o WhatsApp e responder mensagem de um amigo, o narrador vai falar por 30 segundos, vou aproveitar e responder um WhatsApp. Não, velho, não dá. Porque tem que estar prestando atenção em tudo, porque a qualquer momento o narrador pode dar uma deixa sobre o Devin Eubanks, pivô reserva do Spurs. Tem que estar com alguma coisa relacionada a isso pronta para ser falado. Às vezes as pessoas pensam, deve ser fácil comentar, sei lá, eu sei tudo o que está acontecendo, mas tem que estar com a coisa meio que na ponta da língua na hora certa, ou pelo menos alguma coisa anotada. O cara puxou do Eubanks, tem que ter alguma anotação do Eubanks, tem que saber já de antemão alguma coisa do Eubanks para pelo menos dar um gancho para na continuação da explicação tu conseguir buscar alguma informação nesse meio tempo. Realmente é um trabalho de uma concentração absurda. Acho que essa talvez fosse... Eu já sabia que era difícil, eu já tinha acompanhado uma transmissão da ESPN a convite do Bugarelli na época presencial, e eu percebi que é uma coisa assim... Só que lá é diferente, porque é um no lado do outro, então... Tem o olhar, tem o cutucão, tem a entonação da voz, tem o volume. Quando cada um tá na sua casa, tu não sabe quando o cara vai parar de falar, tu não sabe se o cara tá olhando pro papel,
e ele vai ler uma estatística, se o cara tá olhando pra tela, ele vai falar alguma coisa. Então, cada um... Chegou a acontecer, acho que pelo menos umas 2, 3 vezes, de eu achar que era uma deixa pra mim, aí eu entrar falando e falar em cima do narrador, entendeu? Aí rola, não, fala primeiro, sabe? Essas coisas. O que é normal numa transmissão onde cada um tá na sua casa sem se ver. Mas eu acho que até pra quem já comenta há bastante tempo e narra há bastante tempo, tem sido um desafio fazer desse jeito home office. Porque realmente é difícil. Mas, enfim, eu fiz 2. Acho que eu me virei bem. Mas, inclusive, eu me escutei boa parte do meu jogo, depois que o jogo tinha acabado, até como uma forma de melhorar, e eu percebi várias coisas que eu poderia melhorar. E eu acho que às vezes por saber do tempo que eu tenho para falar certa coisa, porque a pessoa da produção me avisa que vai voltar em alguns segundos, eu acabava, em vez de resumindo o meu raciocínio, eu acabava acelerando as palavras. E aí na transmissão ficava meio feio, porque eu sabia que eu tinha que falar tudo que eu queria em 20 segundos, mas eu demoraria 30 ou 40 para falar. Então eu acabava falando tudo rápido para tempo de falar, sabe? Não assim, mas... Eu acho que são coisas que a gente vai pegando com o tempo. Eu espero que essa experiência possa continuar depois, não sei se na próxima temporada ou sei lá quando, mas eu acho que é algo que a gente vai testando e vai se aprimorando. Sempre vai ter a primeira vez que vai acontecer alguma coisa inédita. Talvez agora no meu 3º jogo vai acontecer alguma coisa que não aconteceu nos 2 primeiros, e eu vou ter que ali na hora aprender a me virar com isso, mas já vai ser uma lição aprendida para os jogos futuros. Mas enfim, é difícil. A principal coisa que eu não tinha pensado de antemão é que precisa estar 100% concentrado no jogo. E outra coisa, as transmissões do League Pass, elas ficam no intervalo. Diferentemente de um jogo da ESPN que vai para o intervalo e o comentarista e o narrador podem, sei lá, mexer no celular, de repente pegar uma água e ir no banheiro, as transmissões do League Pass, elas são do início até o fim sem interrupção. A única interrupção é no intervalo, quando eles mostram os lances do dia anterior, ou do jogo anterior que teve no dia. Então, realmente, é uma transmissão inteira, tem que ter muito assunto, tem que estar sabendo bem sobre os times, sobre os jogadores, para conseguir preencher esse espaço todo com apenas 2 pessoas, né? Um narrador e um comentarista. O que você faz para se preparar para um jogo? Qual é o seu processo? Cara, pro primeiro jogo, eu fiz um resumão dos scrimmages dos 2 times, do Magic e do Brooklyn Nets. Resultados, cestinhas, essas coisas. Jogadores que começaram os jogos. E eu fiz uma lista com todos os jogadores do Nets, né? Porque o Magic não mudou. Os jogadores do Nets, todos que mudaram no elenco, que foram vários. E aí, enfim, hashtag, essas coisas para quando precisar falar eu já tenho na ponta da língua. Pro jogo 2, eu fiz um resumo dos resultados do dia anterior, e fatos curiosos dos jogos, cestinhas também, estatísticas, os jogadores que se destacaram mais, uma lista com todos os jogos do dia e qual TV que vai transmitir, né, se não for só no League Pass, ESPN, Band e tudo mais. E também eu fiz o jogo anterior de cada time, como é que foi, quem pontuou mais, quem pontuou menos, a sequência de vitórias, os reforços dos times, os líderes em cada estatística, a campanha do time, a colocação, enfim. São 2 páginas de caderno com todas as informações, porque numa dessas eu preciso de uma informação rapidamente e eu já tenho ela à minha vista. Assim. Foi uma preparação de mais de 1 hora para o jogo. Eu não sei se todos vão ser assim, se eu vou começar a pegar mais amanhã de deixar umas abas abertas ao invés de anotar tudo no caderno. Eu acho que eu vou me adaptando de acordo com a minha experiência. Mas eu me senti confortável assim, anotando essas 2 páginas de caderno. E aí eu tenho uma tela passando o jogo, que é tipo um monitor, e no meu computador eu deixo o box score aberto, né? E vou procurando estatísticas se eu achar que eu preciso de alguma coisa durante a transmissão. Maravilha! Que experiência bacana. NBA chama nós pelo menos pro show do intervalo, né? Exatamente. No intervalo a gente fala sobre os jogos do dia anterior e os jogos que já aconteceram naquele dia em questão. No caso, eu fiz 2 jogos bem cedo, né? Um era 2h30 e outro foi às 4h. Então, não chegou a ter muito. Mas quando eu fizer jogo à noite, por exemplo, já vão ter tido, sei lá, 5, 6 jogos no dia. Então vai ter bastante coisa para comentar. E você, Gui, tem algum destaque aí? Algum comentário? O que você anda comentando aí? O meu destaque inicial, na verdade, é um destaque levemente triste, que é o fato de que o Vavo fez o primeiro jogo do Orlando, né? E o Jonathan Isaac,
que é um jogador que até a gente comentou no dia que o Jones estava aqui, rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho, numa lesão no segundo jogo do Orlando, né? Sim. E vai ficar fora, sabe-se Deus até quando, porque é uma lesão. Ligamento cruzado de joelho para o jogador de basquete é uma lesão aí de uns 6 meses, né? Só que como a temporada vai ser meio que grudada não, mas vai acabar em outubro, espera-se que a temporada comece em dezembro, aí, enfim, não se sabe se mais no começo ou mais no fim, enfim. Também ainda nem está decidido, mas o fato é que ele deve perder uma boa parte da próxima temporada, né? É uma pena, porque é um jogador que já foi considerado aí um dos melhores jogadores de defesa nessa temporada, mostrando muita evolução, e agora vai ter que lidar, isso, enfim, faz parte do ofício, mas vai ter que lidar agora com esse problema, né? Um jogador aí que é um dos pilares do Orlando Magic no futuro, com um potencial tremendo, estava mostrando evolução ofensiva também, e agora vai ficar fora um tempo, né? Uma pena. Ele que estava sem jogar desde janeiro, né? Ele voltou faz pouco, ele estava Ele já lesionado. tinha tido uma lesão, Uma ele já pena. tinha tido uma lesão e voltou para a bolha, né? Sim, exatamente. Então, e aí agora, infelizmente, segundo jogo. Coitado do menino. E o meu destaque é também uma coisa não necessariamente triste, mas era uma coisa já esperada, que é a treta que tá dando na MLB, em homenagem ao Vavo. Vamos falar de beisebol, o esporte que realmente importa. Que é que a bolha, diferente da bolha da NBA até agora, a bolha da MLB não está funcionando, né? Então, vários dos times estão tendo casos, tem times com alguns jogadores principais, uma galera contaminada. Até eu não vi as notícias hoje, vou ser sincero, mas eles iam tomar uma decisão entre hoje e amanhã, até se a liga ia continuar ou não, porque não tá funcionando o que eles fizeram, diferente da NBA. E aí fica uma questão, até que o Gui falou aí, da liga ser junta, né, da NBA, as temporadas serem juntas, que eu até faço um questionamento para vocês aí. Vocês acham que a liga 2021, a temporada 2021, ela consegue voltar da maneira tradicional ou ela tem que voltar no formato de bolha também? Com uma possível vacina só vindo no fim do ano, né? Eu acho assim, primeiro que a MLB é ridículo o que eles fizeram, não tem bolha, a MLB não tem bolha, os times estão viajando, não tem restrição dos que vários jogadores saindo para jantar, indo para cassino, o time de Miami, o Miami Marlins já tá com os jogos adiados, porque teve um número alto de casos, hoje o Cardinals tipo, mais de também... 10, né? Hoje o Cardinals também anunciou 13 casos na organização, sendo 7 jogadores. A MLB não tem protocolo, assim, é absurdo o que está acontecendo. Eu não acho que a temporada de beisebol vai acabar. Dito isso, a NBA, eu acho o seguinte, eu acho que eles, assim, a gente tem 3 meses de bolha, né? Mais 2,5 até a final, 2 e 1/3, né? Então, eu acho que a NBA vai ficar de olho no que está acontecendo na frente das possíveis vacinas e vai esperar ter o máximo de informação possível para tomar uma decisão. Eu acho que, por exemplo, aqui em São Paulo, e assim, eu não vou nem falar que eu acredito ou não acredito. O meu ponto é, aqui em São Paulo, o governador falou que ele aposta que essa vacina chinesa que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan vai estar disponível em janeiro. Eu acho que se a Liga tiver notícia de uma potencial vacina estando pronta em janeiro, a partir do momento que alguém virar e falar assim, não, certeza, vai ter vacina em janeiro, eu acho que a Liga vai esperar ter a vacina, vai vacinar os jogadores e aí vai voltar depois dessa vacina. Imagino que, obviamente, que não do jeito que todos gostariam. Acho que ainda vai ter ou sem fãs ou com poucos fãs nos jogos, porque também tem um tempo até que você vacine todo mundo, né?
Mas eu acho que a próxima temporada, se ela vai ser uma bolha ou não, vai depender muito da possibilidade de termos uma vacina nos próximos 6 meses, vamos dizer assim. Muita gente acha que isso é viável. Eu não tenho opinião, eu não sou, enfim, eu não trabalho com isso. Eu espero que sim, eu espero que tenha, mas eu não sei se o quanto eu devo confiar numa informação dessa. Mas eu acho que vai depender disso, entendeu? Agora, se a vacina fala assim, não, só daqui 1 ano, aí a NBA vai ter que pensar em ou fazer uma outra bolha, enfim, o que é meio inviável, porque uma temporada inteira é meio complicado de você segurar os jogadores, como está acontecendo na Disney, ou assumir o risco, como está fazendo o beisebol, que possivelmente vai fazer o futebol americano também. E antes da gente entrar nas notícias, falar da liga mesmo, eu ia fazer essa pergunta pra vocês. O que vocês acham da NFL? Ela vai ficar mais pro lado da NBA ou vai ficar mais pro lado da MLB? Aí nós chamamos nosso especialista em NFL, Guilherme Pinheiro. Cara, eu acho que a NFL ela vai ficar mais pro lado do beisebol, mas eu não falo isso negativamente. É porque é outro esporte. A NBA é menos gente, né? A NFL, os elencos tem 53 atletas, se eu não me engano. Contando com os atletas de practice squad, etc. Não dá para fazer bolha também. E a NFL tem uma coisa assim, eu já vi algumas informações a respeito dizendo que se vai ter público ou não nos estádios vai depender muito do que está acontecendo no estado dos times. Então, podem ter jogos com que o governo do estado vai autorizar, sei lá, 30% da capacidade do estádio de público. Pode ter estados que eles vão falar, não, aqui não é zero público, entendeu? Eu acho que eles vão começar a temporada, disso eu não tenho dúvida, os times estão se representando para o training camp agora. Houve alguns casos até de jogadores importantes. Eles abriram uma provisão no CBA que é para o jogador optar por não jogar essa temporada. Alguns jogadores já fizeram isso. O Patriots perdeu uns 4 jogadores de defesa. Tem uma história legal. O right guard do Kansas City Chiefs, que foi campeão do Super Bowl agora, o cara é médico. Tipo, não é... Ele é médico formado e durante a pandemia ele estava trabalhando num hospital e ele optou por não jogar essa temporada para continuar na linha de frente contra o coronavírus. É bem legal essa história. Foi capa da Sports Illustrated, acho que há um tempinho atrás, algumas semanas atrás. Enfim, eu não consigo te dizer. O que eu acho que a NBA está absolutamente de parabéns, porque até agora a bolha tem se mostrado muito, muito bem organizada, com já há 2 semanas que não tem nenhum caso novo. Quer dizer, os casos que tiveram na bolha foram de atletas que já chegaram lá com Covid, não pegaram lá, e aparentemente está segurando muito bem. A NBA, nesse sentido, está de parabéns. Pois é, Adam Silver aí, parabéns. Tá rolando os telões lá. Se você tá no Big Shot Pod All Stars, você sabe como até participar dos telões em volta. Temos informações quentes em relação a isso. Então, tá lá. Posso dar uma informação Informação bombástica. Estamos gravando na segunda... Informação bombástica. Estamos gravando na segunda-feira à noite. San Antonio Spurs já é o 9º colocado, antes da rodada, porque todos os concorrentes dele estão perdendo tudo, tipo Memphis, Pelicans, o Portland ganhou só do Memphis, mas perdeu para o Celtics. Nesse exato momento em que falamos, faltam 49 segundos para o final do jogo e o Spurs está vencendo Philadelphia 76ers por 2 pontos. Será que esta sequência de playoffs de Greg Popovich não será interrompida? Fica a pergunta. Nem era pauta pra hoje o San Antonio Spurs, só porque eu abri aqui o aplicativo e o jogo tava acabando. Mas eu vou falar do Spurs. Vai falar do Spurs? Tá na minha lista. O Spurs tá na minha lista. Tá lá, dando spoiler. Não, tudo bem. Desculpa o spoiler. Vamos pras notícias. Então, notícias. Manda aí, Gui.
Bom, então, a primeira notícia é que a Associação dos Técnicos da NBA não é o prêmio de final de temporada da NBA que a gente vota, que o prêmio dado pela imprensa, deu o prêmio de melhores técnicos do ano, os empatados, o Mike Budenholzer e o Billy Donovan. E eu acho que tá errado. Eu acho que tá errada a votação. Eu queria saber o que você acha, Vavo. É uma votação, pelo que eu vi ali, é uma votação que cada técnico vota em um técnico. E é só isso, tu não vota primeiro, segundo, terceiro, não tem pontuação. É simplesmente a soma de votos. E pelo que eles falaram na matéria, foi um empate entre o Budenholzer e o Billy Donovan. E o Nick Nurse, que eu acho que é o nosso candidato, por isso que tu não concorda, ele ficou com um voto a menos, pelo que saiu na matéria. Inclusive apareceu um quote dele dizendo que foi justo o prêmio, enfim, enaltecendo o trabalho do Budenholzer e do Billy Donovan. Eu também discordo. Para mim, Nick Nurse é o vencedor. Desculpa mudar de assunto, mas o jogo tava 1 ponto pro Spurs e o Embiid errou um lance livre faltando 20 segundos. Posse de bola pro Spurs. Me distraiu, mas voltando ao assunto dos técnicos. Eu concordo que o Nick Nurse deveria ser o vencedor e eu acho que ele vai vencer o prêmio oficial da NBA. Sigo confiante. Você vê que o Vavo tá levando essa parada de comentarista a sério, né, mano? Que até no Big Shot Pod ele tá comentando o jogo da NBA ao vivo. Parada, ele veste a camisa de verdade. Parabéns, Gustavo. Bom, eu não tô comentando, mas eu tô aqui com a minha TVzinha ligada no jogo, acompanhando o Lakers. Eu acho que é isso, assim. O Billy Donovan fez um baita trabalho. Não podemos negar isso. Mas o Nick Nurse, ele perdeu o melhor jogador da liga, mais um titular, que era o Danny Green, e ainda assim o time dele tá com a mesma campanha, basicamente, do ano passado. Né? Então, eu acho que é muito surpreendente. E não é só isso, né? São os jogadores que ele tem tirado... que ele tem conseguido fazer render. Muitos jogadores que já não se esperava muito, outros jogadores que não foram draftados. Para mim, enfim, a gente já falou disso muito tempo aqui. Eu acho que o Nick Nurse é o técnico da temporada. E eu até entendo o Billy Donovan, o Budenholzer, que eu realmente... O Budenholzer é um excelente técnico, fez um ótimo trabalho, mas ele fez exatamente a mesma coisa que no ano passado. Enfim, não sei se é suficiente para ele ganhar o prêmio de melhor técnico de novo, mas vamos esperar o prêmio da NBA, né? O prêmio que é dado pela imprensa. Vamos ver o que eles voltam. A segunda notícia é que o Dennis Schroeder, armador do Oklahoma City Thunder, saiu da bolha para ver o filho. A gente está vendo muitos jogadores tendo que se ausentar da bolha para resolver problemas pessoais, né? Para ver o filho nascer, né? Não para ver o filho. Para ver o filho nascer, claro. Muitos, eu falei se ausentar da bolha por problemas, mas na verdade é para resolver questões pessoais, não necessariamente problemas. No caso do Dennis Schroeder é uma notícia boa, uma coisa boa, ele vai ser pai. O Zion também teve que sair para resolver. O Montrezl Harrell parece que perdeu a avó, ainda nem voltou. Parece que era uma avó muito próxima. E ele até pôs uma mensagem emocionada no Instagram esses dias e tal. Isso eu acho que vai ser uma constante, né? 3 meses é muito tempo. Vai ser normal que alguns jogadores tenham que sair, mas isso pode interferir também numa série de playoffs, dependendo do que acontecer, né? O jogador, sei lá, perde algum parente muito próximo, tem que ir no velório, etc. E aí ele fica alguns dias fora. Depois, quando volta, tem todo um processo de quarentena de novo, que é mais curto, porque esse jogador, quando ele sai, o protocolo ele tem que ser testado todos os dias aonde ele está. Então, se ele cumprir isso, ele volta mais rápido quando ele voltar para a bolha, né? Mas vai ser normal, né, Vavo? O Gordon Hayward, ele falou que vai sair da bolha quando o filho dele nascer, se não me engano é setembro, né? Então é meio que um desfalque anunciado para o Celtics, caso eles cheguem nos momentos finais da temporada. Ele falou, eu vou sair da bolha quando meu filho for nascer, ponto final. Então, pode vir a ser um desfalque por alguns dias. Exatamente, eu não sei quanto tempo ele demoraria para voltar, quanto tempo seria esta quarentena da volta, mas, enfim,
dependendo de onde os Celtics estiverem lá na época do nascimento do filho do Gordon Hayward, eles podem perder um dos seus jogadores titulares. E a última notícia aqui, antes da gente entrar no filé do programa, é que a NBA fez um pequeno ajuste no protocolo de retorno dos jogadores que tiverem testes inconclusivos. Isso é importante porque os jogadores lá são testados constantemente e antes o jogador que tivesse um resultado inconclusivo no teste, ele perderia ele poderia voltar se ele testasse negativo nas próximas 48 horas. E agora parece que a NBA trocou, ele só precisa testar nas próximas 24 horas negativo, e aí ele já pode ser integrado. De novo, isso é uma coisa que pode interferir, se um jogador tiver um teste inconclusivo, ele volta mais rápido, né? E se ele perder um jogador por 48 horas, poderia perder 2 jogos. Dificilmente nesse retorno os times vão jogar em dias seguidos, então se o jogador testa hoje negativo, ele não tem jogo no dia seguinte, testa hoje inconclusivo, no dia seguinte ele não tem jogo, e aí ele pode voltar pro jogo seguinte. Enfim, é algo que ajuda. Sim, acho que a NBA deve ter mudado esse protocolo porque eles sentiram que a bolha está funcionando, né? Está sustentando. Imagino que por isso que eles tenham dado essa leve relaxada nesse ponto, né? Exatamente. Atualização. Temos um possível game winner de Shake Milton. Sixers perdiam por 2 pontos, faltando 6 segundos. Shake Milton meteu uma bola de 3. Então agora os Spurs que tá 1 ponto atrás e tem 6 segundos para tentar virar esse jogo. Bom nome, Shake Milton, titular dos Sixers agora. Isso aí. Então, como o Gui falou, enquanto a gente espera esses segundos aí, o Vavo entrar comentando, a gente vai entrar agora na lista, porque se a liga voltou, a gente tem bastante coisa para comentar. Então, para facilitar, para gamificar isso aqui, a gente fez uma lista de 10 coisas que os meninos acham legais dessa volta da NBA. Então, são 5 do Vavo, 5 do Gui, porque aqui é igualitário, podcast diverso, podcast inclusivo. Então, meninos, por favor, vamos fazer Gui, Vavo, né? Um fala, o outro fala, e aí a gente vai assim, até o final. Não, então, eu ia deixar o Vavo começar por ordem de celebridade, mas como eu já tive que entregar o primeiro item da minha lista, então melhor eu começar. É justamente o San Antonio Spurs, o imorrível, adoro essa palavra imorrível, que não existe, claro, mas a gente já deu o San Antonio Spurs como eliminado nessa... A gente não, eu dei como eliminado o San Antonio Spurs, e a bem da verdade, dependendo do resultado do jogo, claro, o Spurs ficaria a um jogo atrás do Memphis Grizzlies. Em 9º lugar, o Memphis, que é o 8º, lembrando que se o time que ficar em 9º terminar a menos de 4 jogos atrás do 8º colocado, temos um mini playoff para determinar o 8º colocado. Eu apostava todas as minhas fichas no Portland, apesar do calendário do Portland ser dificílimo nesses 8 jogos dentro da bolha. E o San Antonio Spurs ganhou os 2 primeiros jogos e está aqui arrancando a alma do Philadelphia. Acho que vai perder agora, né, Val? Você que está acompanhando o jogo aí, tá bem... Os juízes estão... Ele tá 131. Os juízes estão revendo de quem é a posse de bola no final, mas é do Sixers, claramente. Acabou de decidir, ó. Sixers na frente 1 ponto com 1.1 segundo. Só se fizerem uma cagada muito grande para perder essa, né? Pois então, nesse caso, o Spurs perderia esse jogo, ganhou os 2 primeiros, e aí perderia esse jogo. Mas o fato é que o Spurs está em 9º, está na briga pelos playoffs. O Spurs que não tem LaMarcus Aldridge. Embora eu odeie o San Antonio Spurs como rival, porque o Lakers teve muitas batalhas com o San Antonio Spurs durante a minha adolescência e juventude, eu gosto muito do Greg Popovich. Então é legal ver que o Popovich poderia simplesmente desistir, sabe? Falar, cara, essa temporada aqui já foi e tal.
o Spurs tá lá, jogando sério, arrancando o couro de todo mundo e tá na briga. Pode muito bem, apesar da derrota de hoje, pode muito bem beliscar essa nono lugar aí e jogar um playoffzinho para determinar quem passa em oitavo. Então, uma das coisas, meu primeiro item de coisas mais legais que eu vi nesse retorno da temporada é justamente o San Antonio Spurs. Que acabou de perder o jogo. O Joel Embiid errou o último lance livre de propósito para não dar chance do Spurs fazer a cesta. Player of the Game, Shake Milton. Bom, vou falar a minha primeira coisa aqui. Vale situar o pessoal que eu só li a pauta 5 minutos antes de começar a gravação, porque eu estava numa outra live. Então eu anotei algumas coisas... Fama, estrela... Eu anotei algumas coisas... Não, era live da Fresno, não era da NBA Brasil. Eu anotei algumas coisas que eu gostei dessa volta... Nessa volta da NBA. A primeira é... A estética das quadras e da disposição do jogo. As quadras limpas, apenas com o logo do time e um patrocinador no canto, as quadras iguais. Eu achei por um momento, quando eu vi algumas fotos de quadras chegando lá em Orlando, eu achei que eles iam trocar a quadra para cada jogo, realmente colocar lá logo do time e fazer que nem fosse no estádio. Eu gostei desse visual não poluído, com o logo da NBA no meio, escrito o Black Lives Matter, o logo do time mandante, entre aspas, que é mandante, mas não é, menorzinho assim, nas duas metades da quadra. A torcida virtual eu achei muito legal, que são torcedores que se inscrevem nos sites dos seus respectivos times. Inclusive tem aparecido vários torcedores virtuais famosos. Apareceu o Paul Pierce no jogo do Celtics, apareceu o Nowitzki no jogo do Dallas Mavericks. Enfim, gostei deste visual, está muito bonito. Achei que a NBA mandou benzaço nessa e eu acho que dá um ar de exclusividade. Quando a gente for ver cenas de jogos, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando a gente for ver cenas desses jogos que estão acontecendo agora, a gente vai reconhecer imediatamente que são jogos da época que a NBA viveu essa peculiaridade da bolha durante um período X de tempo. E, então eu gostei desse jeito, não das quadras com os logos que eu achei que do jeito que eu achei que ia ser. Aliás, eu até pergunto por que eles levaram as quadras pra lá se não era pra usar nos jogos, porque eu vi os vídeos deles montando as quadras dos times lá. Sabe por que eles levaram as quadras? Ou será que eles mudaram de ideia no meio do caminho? As quadras não estão sendo usadas pra treino? Cara, não sei. Eu acho que eles vão usar nos playoffs. Pode ser playoff. Eu acho que eles vão usar nos playoffs, Valvo. Ah, pode ser. Mas enfim, eu gostei desse jeito. Porque nos treinos eles fizeram umas paradas muito loucas, né? Tipo, eu tava vendo uns vídeos de treino e eles pegaram os ballrooms dos hotéis e construíram as quadras dentro, né? Sim, eles construíram nos próprios hotéis as quadras. Então, tipo, onde rola convenção, festa, casamento, normalmente eles construíram as quadras dentro dos hotéis. Então a galera nem tem que sair do hotel. Então os 3 hotéis, cada um tem duas ou 3 quadras internas. É mó infra mesmo. Eu acho que isso faz sentido, principalmente se você pensar que tem 22 times e que não ia ter quadra para todo mundo treinar. Total. Então com as quadras dos times você também pode ter mais espaço para os times treinarem. Eu achei legal também. É só uma suposição. Eu não sei nem o porquê eles fizeram isso, mas eu achei visualmente legal a linha mais grossa em torno da quadra. Depois eu fiquei pensando, isso pode mudar até no jogo, né? Porque o cara que vai cobrar lateral tem que ficar alguns centímetros para trás. Eu sei que a linha vale como lado de fora, então se tu pisar na linha, tu vai ter saído da quadra do mesmo jeito. Mas eu achei legal, achei bonito essa estética da linha mais grossa também, não sei o porquê, se é só uma questão estética ou se tem algum motivo. Mas enfim, gostei da parte estética, essa era a minha primeira observação. Mas vocês não estão achando que tá parecendo muito videogame, assim, que tá tudo muito iluminado, tá tudo muito, tipo, limpo, né? Sim, essa é a parte legal. Teve um lance do Chris Paul, dele cobrando um lateral, de passe quicado, que apareceu na timeline de todo mundo no Twitter, e todo mundo achava que era videogame. E tinha vários comentários embaixo. Eu achava que era videogame, eu achava que era videogame, eu achava que era NBA 2K. Realmente, confirma isso que o Marcel falou, que às vezes parece videogame, mas eu não acho isso uma coisa ruim, eu acho legal. Então, obviamente que isso era um dos itens que estava na minha lista, mas eu, como um homem precavido, vim com mais de 5 itens, justamente para não... para a gente ter 10 itens ao todo. Mas em cima do que o Bob falou, eu gosto muito
existia uma dúvida antes dos jogos começarem de qual seria o clima nos jogos, né? Sem a torcida, sem plateia, né? E tal. E eu acho que a NBA acertou muito nisso, assim. Eu acho que os telões funcionaram. O lance da torcida virtual, eu achei que ia ser um negócio meio brega, mas não me incomoda. Acho até divertido. Os jornalistas que estão lá na bolha diz que até barulho de torcida pró e contra eles estão colocando, dependendo de quem é o mandante do jogo. Eu acho que a NBA, obviamente que eles ainda estão fazendo alguns ajustes aqui e ali, mas eu acho que eles acertaram muito nisso. Eu gostei muito, muito, muito dos bancos de reserva espaçados com o nome dos jogadores nas cadeiras. Eu acho que isso, inclusive, é algo que a NBA poderia trazer para as próximas temporadas. A NBA acertou muito. Acho legal também, por exemplo, não ter aquele monte de jornalista embaixo da tabela. Os jogadores eles têm atacado a tabela com muito mais... pelo menos eu fiquei com essa impressão. Com muito mais afinco, porque eles não têm medo mais de atropelar 500 pessoas embaixo da tabela. Então, eu acho que tem muita coisa que a NBA pode olhar com carinho para as próximas temporadas, né? Em cima do que o Vavo falou de mudar o jogo, Vavo, eu escutei um podcast hoje e o cara estava falando que o Sean Elliott, que é ex-jogador do Spurs, na transmissão do Spurs, falou que ele era muito bom no famoso corner tree, né? Da zona morta ali. E ele falou que a proximidade das cadeiras na quadra servia como referência para ele não pisar na linha. Eu não sei se você reparou, mas pelo menos eu fiquei com essa impressão, que tem muita gente pisando na linha, e aí é bola fora, né? Nesses jogos, e eu acho que isso pode ser uma consequência disso daí, né? Então é interessante observar um ex-jogador falando que a proximidade das cadeiras servia para ele de referência, para ele não pisar na linha, e agora com tudo mais afastado, isso pode estar prejudicando alguns chutadores. Enfim. Lembra de uma história do Ryan Anderson, que quando ele jogava no Rockets, ele chutava de 3 pontos, tipo, eu não lembro exatamente, mas era tipo 31% em casa e 45% fora, tipo, ao longo da temporada, numa amostra muito grande. E aí as pessoas achavam que tinha alguma relação com ele ter problema quando ele via vermelho demais da torcida do Rockets e dava alguma confusão na visão dele. Por isso que fora de casa ele arremessava muito melhor de 3 pontos. Essa eu não lembro, mas é uma boa história. Mas é que era muita diferença. Era tipo isso, 30-45, era muita diferença em casa e fora de casa. E numa amostra enorme, assim, não era uma amostra pequena. E alguém tinha levantado essa possibilidade. Não lembro se chegou a ter alguma conclusão sobre isso. Bom, eu vou para minha próxima, então. É mais ou menos próximo do que o Val falou. Ele citou en passant o que eu queria falar, mas são os protestos. Eu acho que a NBA como liga tem dado espaço para os atletas manifestarem suas opiniões a respeito do movimento Black Lives Matter e de tudo que está acontecendo. É importante que isso esteja não só na quadra, mas os atletas também têm falado muito nas coletivas virtuais que eles têm dado. Então, muitos atletas começam todas as respostas pedindo, por exemplo, justiça para a Breonna Taylor. A Breonna Taylor foi uma mulher de 27 anos que foi morta pela polícia de Louisville, que é no Kentucky. Na casa dela, acharam que confundiram ela e, enfim, a polícia invadiu e acabou matando ela. Acho legal que a NBA esteja dando o palco para os jogadores se manifestarem, e acho legal a forma com que os jogadores têm feito isso. Então, quer dizer, ajoelhado todos juntos, inclusive os técnicos. Não acho que tenha havido nenhum tipo de desrespeito a qualquer instituição americana. Não tenho visto... Óbvio que sempre vai ter gente que fala que não vai ver, etc., mas, em geral, os protestos têm sido bastante organizados, num tom civilizado, porém cobrando as autoridades, né? Então, acho legal que a Liga tem dado esse espaço, acho legal como os jogadores estão
usando esse espaço. Tem a questão também dos nomes nas camisas, que os jogadores podem escolher algumas opções. Então, acho importante que no momento em que está todo mundo olhando para a NBA como um modelo de organização nessa época de Covid, é importante que, então, já que está todo mundo olhando para lá, a NBA dê esse palanque para os jogadores, e isso está sendo feito de uma maneira bastante inteligente, bastante legal. Não, era um dos meus itens também. A validade dos protestos, exatamente, que a própria NBA abraçou tudo isso, né? Era a exigência de vários jogadores que tinham medo que, às vezes, com a retomada da NBA, o foco saísse dos protestos, e a NBA abraçou essa ideia dos jogadores, tanto que está escrito nas quadras o Black Lives Matter, né? E também permitindo que os jogadores usassem essas mensagens caso fosse de desejo deles. A gente sabe que alguns jogadores não quiseram usar, optaram por não usar, mas sim, era um dos meus itens aqui, os protestos, e eu achei bem válido, achei bem legal a atitude da NBA, e eu acho que não aconteceu o que os jogadores, alguns temiam, né, que não se perdeu o foco, a mensagem tá aí o tempo inteiro da nossa tela, a gente não tá se esquecendo do que aconteceu, não tá se esquecendo de toda essa revolução que tá acontecendo, e a mensagem tá bem na nossa cara todos os dias. É tanto que o Adam Silver, ele deu uma entrevista falando exatamente disso, porque segundo as regras da NBA, né, assim, oficialmente é proibido você, na hora do hino, você ajoelhar. E aí ele falou que como o mundo tá mudando, é uma situação muito fora do comum, seja a pandemia, seja as mortes que estão acontecendo nos Estados Unidos, né, da Breonna, dos outros negros que foram assassinados e tal. Ele falou que essa regra nessa temporada não tá valendo. Então, tipo, até o próprio Adam Silver, com sua grande cabeça branca e reluzente, pensou junto com a galera e falou, beleza, tipo, temos que aceitar como foi esse acordo, né, que eles já tinham feito com os times, com os jogadores e tal. Mas fica aí que, tipo, não é uma temporada como outra qualquer, e eles tinham que fazer isso acontecer. E foi muito bonito ver, principalmente, a WNBA começar, né? As meninas saindo da quadra, indo pro vestiário, tudo isso acontecendo, porque elas estão sofrendo muito mais que os caras, em muitos outros sentidos. A bolha pra elas não tá sendo uma experiência legal, né? No geral. Então, ver elas fazendo isso, indo atrás, tá bem interessante de ver. E é por isso que quando a gente fala aqui que esporte, política, a galera, né, fica xingando a gente e tal, que não dá pra desconectar, né? Tipo, seja uma pandemia, seja você ter que ficar fora, longe dos seus filhos 3 meses, da sua família, seja você ter perdido um amigo, igual vários perderam Kobe, ou pessoas próximas por causa da pandemia, né, por causa do Covid, seja a morte do Floyd, da Breonna e tal, não tem como desconectar. Principalmente atletas negros que estão ali, né, sendo alvo, estrelas e o que você quiser falar. Então, isso tá tão forte que a NBA, uma das maiores marcas capitalistas, né, americanas e tal, tá lá, né? Tipo, mesmo com seus líderes, vários racistas ainda, e, né, tem uma senadora lá que só fala merda, que é dona de um time X aí, que eu nem lembro qual que é o time agora, mas ela só fala merda e tal. Eles estão tendo que aceitar, porque é isso, tipo, esporte e política parece que são coisas diferentes, mas não são. Se tem esporte, se tem competição, se tem um time grande, se tem muito dinheiro, tem que ter política atrás. E é isso que tá rolando nessa temporada pra caralho, né? No Black Lives Matter ou em qualquer coisa. Vai lá, Vavão. Bom, a parte dos protestos era um dos meus itens. Eu vou falar um outro item aqui que está mais relacionado com o meu primeiro item, né? Que eu falei das quadras, do visual, da estética do jogo. Eu sei que tem muita gente que não gostou, porque eu acho que faz parte, às vezes, de um é uma questão de... Perdi a palavra. Uma questão de tradição. Eu gostei muito daquela câmera que fica rodando do trilho de uma ponta até a outra, como se fosse na altura da pessoa que tá na primeira fileira. Porque é uma experiência legal. Eu nunca assisti um jogo da NBA na primeira fileira, por questões financeiras, mais que qualquer coisa. Mas eu já assisti jogo... Né? Agora que é apresentador oficial...
Ainda. Mas eu já vi, por exemplo, jogo do NBB, eu já vi vários. Eu vi até nas Olimpíadas, eu vi jogo ali da primeira fileira embaixo, jogo de basquete. Nunca vi na NBA, mas eu achei muito legal essa câmera. E parece uma câmera de videogame, que o cara não ia conseguir jogar e ia reclamar que a câmera era ruim. Mas eu achei muito legal. Inclusive, o Luka Doncic quase foi atropelado por essa câmera. Não sei se vocês viram. Ele meio que foi buscar uma bola, aquela bola que vai pra torcida, nesse caso vai ao nada. Então ele foi atrás e ficou apoiado ali em cima do lugar onde era o trilho. Quando ele olhou pro lado, veio uma câmera voando na direção dele e ele pegou e se jogou pra trás. Imagina se um cara como o Luka Doncic tem os dedos esmagados por uma câmera que vem num trilho. O que acontece com esse operador do trilho, né, gente? Vocês viram a cena? Realmente quase pegou ele. Quase, tipo, questão de 2 centímetros, assim, muito perto. Mas, enfim, eu gostei do ângulo daquela câmera e eles têm usado, eu acho que eles começaram usando um pouco mais pra testar a reação da galera, e eles têm usado mais agora, como eu tenho assistido vários jogos, em vários momentos eles têm usado por períodos mais longos essa câmera, que é uma câmera que não vai ter como ter ela quando a NBA voltar a ter torcida, porque ficaria passando na frente de todo mundo, não faz sentido. Ela só pode ser usada numa circunstância dessa, quando não tem ninguém em um dos lados. É mais uma coisa que eu gostei, então, pra minha lista. A câmera no trilho, que dá a impressão de que a gente tá assistindo o jogo da primeira fileira. Sem precisar pagar. Meu terceiro item da minha lista, eu já falei de um time, eu já falei de algo extra-quadra, agora eu vou falar de um jogador. E essa eu acho que vai surpreender muita gente. Vocês sabem da minha posição a respeito do jogo do Houston Rockets e do James Harden, mas uma das coisas mais legais que eu tenho visto nesse retorno é justamente o Barba, James Harden, um tremendo animal. O que ele fez no jogo contra o Dallas é um absurdo. Ele fez 50 pontos, foram 9 rebotes, acho, e foi quase um triple-double, só que além do triple-double, do quase triple-double com pontos, rebotes e assistências, ele teve mais 3 tocos, mais 3 roubos de bola. Ele jogou demais e ele jogou muito no começo do jogo. Ele fez assim, eu lembro uma hora que comecei a ver o jogo, tava no primeiro quarto, ele tinha 23 pontos. Aí depois no final do jogo ele novamente deu aquele gás de novo. Então assim, e no jogo passado ele já teve uma atuação um pouco mais equilibrada, com 7 rebotes, 7 assistências, 24 pontos, só que 6 roubos de bola. O Houston Rockets, com todas as artimanhas desse jogo sem pivô e tal, ele vai até onde o Harden e o Westbrook carregarem o time, né? Então, embora hoje o Rockets ainda esteja aliás, não está mais na 6ª posição, estava em 4º quando começou a rodada hoje, né? Mas é um time que eu torço muito para que fique em 4º ou 5º. Que chegue até a 3ª posição. Eu gostaria muito que o confronto entre 4º e 5º fosse entre Utah Jazz e Denver Nuggets, porque isso significa que o Clippers e o Rockets possivelmente se matam antes de uma eventual final de conferência com o Lakers, porque eu acho que a grande questão, eu acho assim, o Rockets ele tem essa característica dele de jogar no super small ball, que eu particularmente acho que numa série de 7 jogos a tendência é que isso não funcione, porque os times vão se adaptando a esse estilo de jogo. O problema é que não é só o estilo de jogo. Por mais que os times se adaptem ao estilo de jogo do Rockets, se o Harden guardar 40 pontos por jogo, todo jogo, e o Westbrook guardar 30, fudeu, basicamente, entendeu? Então, eu acho que o Harden tem sido uma das coisas que eu tenho gostado de ver, apesar de não ser fã do estilo, eu tenho que reconhecer competência, muito talento, muito treino, sacou? Então, James Harden é um dos meus destaques desse retorno da liga. Eu acho que dá para acrescentar 2 coisas ao Harden. Primeiro, nesse jogo contra o Dallas Mavericks, ele só foi mesmo ele toda jogada a bola passa pela mão dele, vários segundos. Mesmo com tudo isso, ele só foi cometer o primeiro turnover dele na prorrogação.
Ele Sim, tentou um passe sim, quicado lá que não é deu verdade, certo. é verdade. Ou seja, se o jogo acabasse no tempo regulamentar, ele teria feito tudo isso, que foram 49 pontos, se não foram 50. Acho que 9 rebotes e 8 assistências, ou 8 rebotes e 9 assistências, mais os roubos de bola, mais os tocos, sem nenhum turnover. Ele só foi cometer um turnover na prorrogação. E a segunda coisa foi no último jogo contra o Milwaukee Bucks, que acredito que quase todo mundo tenha visto, porque passou na ESPN, era o grande jogo da rodada. Foi a questão defensiva dele nos momentos mais importantes. Ele mesmo jogando, ele jogou o jogo inteiro carregado de faltas, que ele cometeu 2 no primeiro quarto, depois mais 2 no segundo, então ele foi pro intervalo com 4, ficou um tempão com 4, foi cometer a quinta mais pro final. Ele foi marcar o Giannis, ele pegava o Giannis, e o Giannis ia em cima dele de propósito, porque ele queria vencer o jogo em cima do Harden, e em duas posses de bolas cruciais, o Giannis acabou fazendo besteira quando ele estava na marcação do Harden. Então, até na entrevista no final do jogo, quando o repórter fez a pergunta sobre defesa, ele nem quis responder. Ele falou, tipo, não tem que provar nada pra ninguém. Beleza, tipo, não respondeu nada. Mas realmente, a parte defensiva dele no final foi muito importante. Não, sem dúvida. Ele tá realmente engajado e é um time que, enfim, o Oeste, todo mundo sabe que é o Oeste, vai ser difícil, o campeão do Oeste vai chegar na final da NBA com méritos, porque não vai ser fácil chegar até lá. Bom, um dos itens que eu coloquei aqui, eu tinha colocado os protestos também, eu tinha colocado um aqui que é mais ou menos relacionado a esse assunto que o Gui colocou, que eu falei... uma coisa boa pra mim, como torcedor do Rockets, é que o Rockets vence mesmo se tu fazendo, sem saber o resultado do jogo. Se tu fizer uma análise numérica, tu fala, tá, esse time perdeu o jogo. Um time que pegou 29 rebotes a menos, um time que viu o Giannis fazer 30 e tantos pontos, 17 rebotes, 8 assistências, um time que errou 40 bolas de 3 pontos em um jogo, 40 erros, contra o melhor time da NBA, que tem o ataque, um dos melhores ataques, a melhor defesa, e o time venceu o jogo. Tu vai ver o placar e depois fala, não acredito que o time conseguiu vencer o jogo. O que é isso? Isso é a prova que esse cálculo que é feito para o time ser montado, e que nem o Gui falou, possivelmente, talvez venha a não funcionar numa série de playoffs, porque tu vai jogar várias vezes com o mesmo adversário, o adversário vai se adaptando ao teu jogo por te enfrentar dia sim, dia não. Mas esse jogo acho que foi o clássico jogo que a fórmula, embora não parecesse, a fórmula entregou que o time venceria o jogo, porque realmente, analisando os números desse jogo, não dá pra acreditar que o Rockets venceu, cara. 40 bolas de 3 pontos erradas, 29 rebotes a menos. Teria que fazer uma busca na história da NBA qual foi o time que venceu o jogo com menos rebotes que o adversário, com uma maior diferença de rebotes, porque 29 rebotes a menos e vencer um jogo é muito absurdo. Então, uma coisa que eu gostei, eu não saberia como me expressar, mas seria, tipo, a equação que montou o time do Houston Rockets, que foi feita para o time vencer, ela funcionou numa circunstância onde tudo ia contra. Não sei se eu consegui ser claro. Bom, eu vou falar de mais um time, então. É o time que bateu o meu Lakers, né, no domingo. Aliás, no sábado à noite, né? O Toronto Raptors. A gente precisa conversar sério sobre o Raptors. Porque a gente elogia o Nick Nurse e tal, mas eu não sei, o Vavo, eu pelo menos, eu olho pro Raptors e a temporada inteira eu olhava e falava assim, é um bom time, é um bom time, é um bom time, mas você fala assim, cara, não vai chegar, né? Não dá pra ganhar o título, né? Mas daí você vê o recorde do Raptors, o que o Raptors tá jogando desde que a liga recomeçou. O jogo defensivo do Raptors é absolutamente sufocante. Você não tem um defensor ruim nesse time. É impressionante que o Raptors vem fazendo, enfim, na temporada toda e na bolha continua fazendo, né? O Raptors estreou justamente contra o Lakers nesse retorno. O Kyle Lowry fez 33 pontos, deu 14 assistências. O Van Vliet também 14 jogando rebotes. Horrores. Não foram 14 assistências. 14 rebotes, perdão. O Van Vliet teve 11 assistências. O Van Vliet que fez 36 pontos hoje no jogo contra o Heat, que o Raptors ganhou. Cara, assim, a gente costuma olhar para o leste e falar assim, vai sair Milwaukee de lá. É muito possível que saia o Milwaukee, mas assim, a gente precisa olhar com carinho para esse time do Raptors, porque eles me lembram muito
um pouco o Detroit Pistons, que foi campeão em cima do Lakers em 2004. 2004, né? Sim. Que é um time que tem tem muitos jogadores muito bons, não tem uma estrela clara acima de todos os outros, e tem um jogo coletivo muito forte, e um jogo defensivo muito forte. Aquele time do Detroit, acho que a âncora defensiva do time era o Ben Wallace. O Ben Wallace que acho que ganhou 3 vezes o prêmio de melhor jogador defensivo, ou 2 ou 3. 4? 4? Ele só não ganhou nesse ano do título, ele ganhou nos 2 anteriores e nos 2 posteriores. Em 2004 foi o Ron Artest. Então, enfim, erro meu 4 vezes. Mas esse time me lembra um pouco aquele time do Pistons. E assim, a gente fica olhando, mas não tem uma estrela, uma super estrela. Não tem. Mas tem um jogo coletivo muito forte. Tem um técnico fenomenal, o Nick Nurse. Aliás, eu escutei em algum lugar outro dia que o Nick Nurse foi campeão como técnico em todos os níveis que ele trabalhou. Ele foi campeão na D-League, ele foi campeão na Europa, enfim. Ele é um cara bem rodado, ele foi campeão em todos os níveis que ele rodou. Então, assim, é um time que a gente tem que respeitar e assim, a gente tende a olhar para o Milwaukee. Eu, particularmente, também olhava muito para o Boston por conta dessa ascensão do Jason Tatum, mas assim, a gente precisa levar o Toronto Raptors bastante a sério. É o atual campeão, embora tenha perdido o Kawhi Leonard, mas é um time que eu acho que pode chegar sim nas finais. É candidato sim ao título. Tem uma curiosidade do Raptors que eu li hoje, com a vitória em cima do Miami, não, acho que foi com a vitória em cima do Lakers mesmo. Pelo 9º ano seguido, eles conseguiram mais vitórias do que era cotado nas apostas de Vegas. Pelo 9º ano seguido. Ou seja, todo mundo subestima o Raptors há muito tempo. Não é coisa de agora. Detalhe, mesmo com essa temporada não indo a 82 jogos, eles passaram a previsão, que acho que era 46 ou 47, que era a previsão com 82 jogos. Mesmo não tendo 82, eles já passaram dessa previsão. Para quem não acompanha apostas, o que acontece é, antes de começar a temporada, as casas de apostas soltam um número de vitórias para cada time. E aí você pode pegar o over, que é mais do que esse número, e o under, que é menos que esse número. Então, você pode pegar um time, sei lá, como o Lakers. O Lakers, acho que o número do Lakers era 54 no começo da temporada. 54, 53,5. Se a temporada tivesse os 82 jogos, muito possivelmente o Lakers bateria esse número. O Lakers estava num ritmo aí para bater mais 60 vitórias, né? E aí, se você apostou no over, você ganha essa aposta. Mas é uma aposta assim, você aposta no começo da temporada para ganhar só quando o time bate esse número, ou perder se o time não bater esse número, né? Então, enfim... É isso que o Val estava se referindo. Não sei como eles vão fazer agora com um número de jogos diferentes. Não me pergunta como. Essas apostas eu acho que eles dão void. Quem apostou recebe o dinheiro de volta e não vale por conta disso. Eu acho que é isso que acontece. Eu até vou atrás disso depois. Eu gosto muito de apostas, eu vou atrás disso para saber. Mais um, é minha vez? E, inclusive, peraí, antes de você voltar, eu fiz perguntas aqui no nosso grupo do All Stars, pra quem queria saber sobre a temporada e tal. E só mandar um abraço pro João, porque o João tinha perguntado do Raptors. E aí vocês já responderam. Então tá aí, João. Vai lá. Bom, eu tenho mais uma aqui, que é uma coisa que eu gostei muito dessa volta da NBA, que todo dia parece uma rodada de Natal, né? Pra quem não sabe, a rodada de Natal... Isso é maravilhoso. Ela tem 5 jogos seguidos, né, de Natal no dia 25 de dezembro, né? Então, porque dia 24 não tem jogo, aí no dia 25 são 5 jogos seguidos. Quando acaba um, começa outro. Acaba um, começa outro. Acaba um, começa outro. Durante o dia inteiro. E na temporada regular normal, os jogos são mais à noite. Claro que tem horários diferentes, por questões até de fuso horário. Mas agora, como os jogos são todos no mesmo lugar, temos rodada de Natal praticamente todos os dias. E o melhor... em horários bons para nós brasileiros, né? Não tem jogo acabando às 2, às 3, às 4 da manhã. O máximo que vai é esse do Lakers que tá tendo agora, que vai até 1 hora no máximo. Então, o fato de ser uma rodada de Natal me agrada, porque a hora que eu quiser assistir, obviamente não vou assistir todos os jogos todos os dias, mas a hora que eu quiser assistir,
vai estar tendo algum jogo. E eu agradeço por serem apenas 15 dias, porque eu não aguentaria uma temporada regular inteira desse jeito, eu acho que não. Eu acho que é bom não poder assistir tantos jogos também em prol da saúde, mas como é um sprint de 15 dias de jogos da hora que a gente acorda até... Da hora que a gente acorda não, depois do almoço até a noite, pra mim é uma das coisas mais legais dessa retomada da NBA. Eu acho ótimo essa questão. Ao mesmo tempo, eu confesso que tá rolando meio que um FOMO aqui. Pra quem não sabe o que é FOMO, é Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Porque a gente tem que trabalhar durante o dia, e aí, às vezes, nem sempre dá pra trabalhar ali com o iPad ligado ali no League Pass, ou com a TVzinha ali ligada. Então, é muito ruim quando você tá vendo 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a galera comentando o jogo, e você não consegue ver. Bate aquela pequena ansiedade, sabe? Eu entendo, porque eu lembro que uma vez eu queria ver uma final da Champions League, que era Manchester United e Chelsea, e a gente tinha uma gravação da Fresno na MTV bem na hora. E aí todo mundo tava vendo nas televisões dentro da produção e eu não tinha como porque eu tava gravando. Eu tenho meu último item aqui, que é um jogador que a gente falou, eu acho que semana passada, que estava voltando de lesão e que a gente não sabia como ele ia voltar, porque ele ficou muito tempo fora, mas que aparentemente ele voltou normalmente, como se ele tivesse jogado a temporada inteira, que é o Yusuf Nurkic, pivô do Portland Trail Blazers, que é uma das coisas que eu acho que coloca o Portland como um time perigosíssimo, caso ele consiga a oitava vaga, um time perigoso para o Lakers, com chance sim de bater o Lakers ah, numa eventual série de 7 jogos. O Nurkic teve, no primeiro jogo dele, depois de mais de 1 ano e meio fora, afastado das quadras, ele teve mais de 1 ano, né? Não sei se chegou 1 ano e meio. Mas ele teve 18 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e 6 tocos contra o Memphis, numa vitória do Portland. E contra o Celtics, numa derrota, mas uma derrota parelha, ele fez 30 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Eu acho que a presença dele no Portland abre completamente o leque de possibilidades para o time. Eu acho que o Portland, infelizmente, teve muitos problemas de lesão no começo da temporada e talvez não tenha tempo para recuperar, até porque a briga ali pelo direito de jogar esse playoff da oitava posição está bem parelha. Eu acho que se o Portland se classificar para esse playoff, na minha opinião, o Portland é favorito a ganhar a vaga, independentemente de quem seja. Tem essa questão que se o time que terminar em nono tem que ganhar 2 vezes do time que terminou em oitavo para conseguir a vaga. Se o time que está em oitavo ganhar o primeiro jogo, acaba, não tem outro, né? Mas eu acho que é impressionante esse retorno do Nurkic por conta da gravidade da lesão. Ele ficou muito tempo longe, não tem ritmo, e aparentemente ele está jogando normalmente, sem muitas sequelas, e é legal de ver. É bom pro Portland e eu acho que isso vai dar mais um tempero aí nessa reta final. 32 minutos e meio por jogo. A amostra é pequena, 2 jogos apenas, obviamente. 32 minutos e meio. A melhor média de minutos da carreira dele era 27,4, ou seja, ele tá voltando de lesão, ele tá jogando 5 minutos a mais na média do que o ano que ele mais jogou minutos na NBA. Isso é curioso. No primeiro jogo teve prorrogação, né? Tem Ajuda, esse desconto, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas enfim, que fosse 5 minutos a menos na conta seria 30, vai, tira 2,5. 30 minutos por jogo continuaria sendo a melhor média de minutos da carreira dele. As minhas 5 já acabaram. Então, acabou a lista? Esse foi meu último. Uma das minhas 5 era dos protestos, era repetida da tua. Tá bom, então. Então a lista vai ser. Então vamos complementar a lista aqui com algumas perguntas dos All-Stars aqui rapidão. O Igor perguntou o que vocês acharam dos 53 pontos do TJ Warren. Bastante. Eu peguei só o final desse jogo. Eu assisti só da metade do último quarto. Acho que quando eu comecei a ver ele já tinha uns 44 ou 45. E realmente, um TJ Warren, é um jogador que ele estava praticamente escanteado, usando uma palavra do futebol, escanteado no Phoenix Suns.
praticamente não queria mais ele, e ele meio que se encontrou no Pacers. Claro que o Pacers tá sem o Sabonis agora, o Oladipo voltando de lesão, sem o Malcolm Brogdon, enfim, ele acaba tendo um papel mais importante no time, mas completamente surpreendente. Em nenhum momento eu achei que o TJ Warren na carreira dele ia fazer 50 pontos numa partida. Realmente surpreendente. E ele que resolveu o jogo pro Pacers. Ô, Vavo, eu tenho uma pergunta, vamos ver se você tá esperto. Nesse momento, tem 2 times invictos no Oeste, nessa bolha, que ainda não perderam na bolha. Um é o seu Houston Rockets. Qual que é o Phoenix outro? Suns. Ah, tá esperto. Surpreendente, mas é impressionante. Tudo bem que o Suns jogou contra o Wizards e contra o Dallas, né? Sim. O Dallas é uma vitória respeitável. Mas seria um dos. Eu fiz essa pergunta, na verdade, porque seria mais uma menção honrosa da minha lista. Phoenix Suns, que, enfim, não vai chegar nos playoffs nessa temporada, mas que aparentemente está se arranjando aí. O Ayton está demonstrando. E o Grizzlies que perdeu as 3 já, hein? Pois é, o Grizzlies tá complicada a situação pro Grizzlies. Tá abusando dessa Eu queria muito que passasse o Grizzlies. Então aqui, ó, o Paulo Jorge perguntou na sagacidade se o DeRozan vai ser MVP. Antes dos meninos responderem, só lembrando para quem esqueceu que todos os prêmios são contados só até a temporada regular. Então não vai levar a bolha em consideração. Então você pode jogar pra caralho na bolha que você não vai ganhar nenhum prêmio. Se você jogou muito bem antes, tá jogando mal agora, você pode ganhar. E é isso aí. A vida não. Se não vale a bolha, ajusta. então agora o DeRozan não vai ganhar. Mas só agora. Mas porque se valesse a bolha. Não, mas posso falar? Eu acho errado isso. Eu também, não tenho. Se esses jogos contam para a temporada regular, por que não pode levar esses jogos em consideração? Se você for olhar, os candidatos a MVP estão na bolha. Os candidatos a Rookie of the Year estão na bolha. Os candidatos a Most Improved Player estão na bolha. Os candidatos a sexto homem estão na bolha. Por que não poderia levar esse jogo? Eu não entendi. Assim, assim, num caso muito extremo, se você tivesse um rookie candidatíssimo ao prêmio, mas que está num time que não disputou, eu ainda assim seria a favor de que se levasse em consideração os jogos da bolha, mas eu entenderia. Agora, nesse caso, de verdade, eu não consigo pensar em nenhum prêmio que estaria sendo claramente afetado por conta de não estarem todos os times na bolha. Então eu não entendi por que esses jogos não foram considerados. Eu tampouco. Pois é. Tem gente que acerta, tem gente que erra. Inclusive, quem tá errando muito é o Zion, né? Que não tá bem, não tá. Dá pra ver claramente que ele não tá jogando bem. E o Alberto perguntou se vocês acham que o Pelicans tá colocando o Zion de propósito pra não ir pros playoffs. Não. Na verdade, ele teve uma 15 minutos nos primeiros jogos. E ele jogou em torno de 15 minutos. E agora ele já jogou 25 no jogo de hoje. De hoje, segunda-feira. 23 pontos e 25 minutos. 9 de 21, 7 rebotes, 5 assistências. Não parece ser esse o caso, não. Não sei se faria tanto sentido também, né? O que aconteceu foi o seguinte, no primeiro jogo, que era um jogo que o Pelicans precisava ganhar, o Zion, isso foi de acordo com a equipe médica do Pelicans, ele tinha um limite de 15 minutos. Por quê? O Zion, como eu falei antes no programa, o Zion teve que sair da bolha, ficar um tempo fora, perdeu alguns treinos. Além de tudo, ele perdeu uma boa parte da temporada. O Pelicans está tomando cuidado com o físico do Zion para ele não ser sobrecarregado por enquanto e tal. Então, para esses 2 primeiros jogos, ele tinha esse limite de 15 minutos. O que tem se discutido mas de que adianta você ter o cara lá
e você não usar ele num jogo que você precisa ganhar. Porque o jogo contra o Utah Jazz, por exemplo, estava parelho. Aliás, o Pelicans estava ganhando o jogo por uma diferença relativamente tranquila. Quando o time implodiu, o Utah Jazz emparelhou o jogo e acabou vencendo no final. Curiosamente, com 2 lances livres do Rudy Gobert, que foi o primeiro jogador da NBA que foi diagnosticado com coronavírus e que causou não que ele tenha causado a interrupção, mas foi depois do diagnóstico dele que a liga resolveu interromper. Enfim, o Pelicans assim não precisa estar nos playoffs nesse ano, né? Porque o Pelicans, você tem uma carreira inteira do Zion supostamente para montar um time forte. Ao mesmo tempo, a gente sabe o quão importante é você expor jogadores jovens a situações de playoffs. A gente vê, por exemplo, o caso do Jason Tatum e do Jaylen Brown no Celtics, que desde que eles estão na liga, eles disputam playoffs e são jogadores que, apesar de serem... O Tatum está no 3º ano, o Brown está no 4º ano, mas são praticamente veteranos na postura, etc. Então, tem essa questão. Eu acho que o Pelicans... o calendário do Pelicans é fácil. Hoje o Pelicans perdeu os 2 primeiros jogos, mas ganhou hoje. E tem 5 jogos que eu considero possíveis de serem vencidos. Se vai dar para pegar o playoffs com o Portland jogando bem, apesar do calendário difícil, o Spurs ali, o Grizzlies, que está aparentemente capengando, não sei, mas vamos ver. Eu acho que só o Pelicans tem que tomar cuidado com essa questão do Zion. Eu acho que o time não precisa não precisa do Zion 35 minutos em quadra só para pegar uma vaga nos playoffs e enfrentar o Lakers na primeira rodada, sabe? Tem que fazer as coisas do jeito certo, tem que pensar a curto, mas tem que pesar mais pro longo prazo, eu acho. Eu acho que é isso. Fechamos esse programa. Hoje, segunda-feira, já a madrugada de terça-feira, mas segunda-feira, 3 de agosto, aniversário dele, Giselo. Então, Tom Brady aí, fazendo 43 anos. Seu primeiro aniversário fora do Patriots. Parabéns. Aí, Giselo. E acabei de ver uma notícia dele aqui que ele ainda usava um telefone de 5 anos atrás. Então, mesmo fazendo quase 300 milhões de dólares na carreira, o cara não se importa com tecnologia. Ó que mensagem bonita aí. Preguiça de fazer o backup. Eu entendo ele completamente. Eu também acho. Mas ele tá usando um iPhone 6S aí, já estamos indo pro iPhone 12. E eu achei super justo que você aí que tá ganhando seu saláriozinho fica dividindo em 28 vezes sem juros o seu telefone e o Giselo tava lá de boa. Então é isso aí, parabéns. É que também tem uma coisa... E parabéns pro Alexandre Maron também, né? Nosso sócio e produtor aqui do programa. No seu aniversário, acho que ele, conhecendo o Maron, ele usa os iPhones mais recentes. Esse negócio do Tom Brady tem aquela coisa... O Tom Brady tem o quê? 42, 43 anos? Tudo bem que... Acabou de fazer 43. A gente tá bem próximo dele, né? De idade, mas... tem aquele negócio do pai, né? O pai que o filho compra o celular novo, o pai vem com o celular, com aquele Nokia inquebrável e falava assim, bom mesmo é esse daqui, ó, isso aqui essas coisas novas não presta, entendeu? Essas coisas novas, modernas, é tudo feito para quebrar, isso aí não presta. E aí você vem com o Nokia que não quebra nunca, né? É isso aí. Então, galera, esse programa aqui feito especialmente para vocês, de madrugada. Depois que os filhos dormiram, as mulheres estão descansando, os jogos acabaram, o Vavo não está comentando vídeos, jogos, não estamos fazendo podcasts, eu e o Gui. Se vocês sentiram uma mudança no áudio do Vavo aí, é porque o Vavo, ele é artista e ele, em momentos diferentes, ele gosta de texturas sonoras diferentes. Porque é isso, né? Ser artista, ser emo, ser guitarrista, ser comentarista, ser pai, ser marido, ser amigo, como o Vavo é. É assim. Muito bonito. E mas eu vou continuar comendo teu Butterfinger se passar de setembro. Pô, bactéria filha da puta. Vai me deixar sem Butterfinger.
Quando eu voltar pra São Paulo, eu vou passar pela sua casa só pra pegar essa parada aí. É isso aí, então só lembrando, se você tá curtindo, quer fazer perguntas, conversar e papapá, o Big Shot Pod All Stars na minha Coca-Cola hiperinflacionada de R$15, e assina lá, no PicPay, rapidão, facinho, divide com os amigos aí o podcast, 5 estrelas, onde você ouvir, comenta. Vamos falar que a Liga voltou, vai ser 3 mesezinhos aí de diversão, alegria que contagia. E manda mensagem, manda e-mail, segue nós, tudo isso que vocês já sabem de qualquer podcast, qualquer youtuber, tamo aí. É isso aí, a gente é apresentado por nós três, produzido pelo Maron, pela Ampere, editado pelo Guido, que já é quase o 4º membro oficial aqui da mesa. E a gente volta aí semana que vem. Falou, gente. Jovens. Beijo. Abraço. Ampere.